Então, vamos lá. Então, em 2026, Bolsonaro está inelegível. E nós estamos presenciando uma guerra na extrema-direita pelo espólio eleitoral do capitão do Exército, que será preso, repito, será preso neste ano de 2025. Então, quem bebe pode separar o seu gorozinho, se é um goró que se toma gelado, pode botar aí no seu freezer, porque este ano ele será preso. Hoje, o que a gente tem de grupo mais articulado para a disputa de 2026 é um grupo de governadores que fingem não ser da extrema-direita. E essa é uma bola que eu já vinha cantando aqui, já tinha falado aqui. E, finalmente, a mídia hegemônica tratou disso de forma aberta, né? Finalmente, a mídia hegemônica tratou disso de forma aberta hoje. Deixa eu abrir aqui a tela. Vamos lá. A Folha de São Paulo trouxe essa matéria logo cedo aqui, ó. Deixa aí para a tela primeiro. Né? Aqui, ó. Governadores de oposição alimentam rumo para 2026 após resultados de 2024. Então, esse vínculo com a eleição municipal, isso é para mexer com o moral. Pô, tomamos uma pisa nas eleições de 24, 26, nós vamos lá, estamos destruídos. Não. Mas esses governadores aí montaram uma espécie de consórcio para atuarem mais ou menos combinado no pleito de 26 e diante. Tá? São eles o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, o Ratinho Júnior, do Paraná, e o Romeu Zema, de Minas Gerais. Aí a mídia bota o Eduardo Leite pela saudade do PSDB. Porque o Eduardo Leite desses, ele é o que está menos ali na fita, tá? Ele é o que está menos na fita. Na minha avaliação, e os sinais são bem claros, pode mudar, evidentemente é isso. A gente tem um ano inteiro pela frente, né? Um ano e mais alguns meses também. Mas na minha avaliação, a minha aposta é que o candidato dessa turma aí para presidente será o Caiado, Ronaldo Caiado. E o Caiado vai para perder mesmo, ele vai para perder. Tem essa. Ele vai sabendo que vai para perder. Primeiro, desses governadores, ele é o mais velho. Né? Então, ele é o que tem menos sobrevida aí. Os demais, tirando o Tarcísio, que vai para a reeleição, o Zema, o Ratinho, eles vão para o Senado, são candidatos ao Senado. Inclusive, antes de começar aqui, eu vi uma coisa desse falando que aliados especulam Ratinho Júnior, Michele, Bolsonaro. Não vai nada. Mas não vai por mim, vai nada. Só migué, tá? E o Eduardo Leite há um imbróglio jurídico aí, porque ele renunciou, porque ele foi pré-candidato a presidente, ele renunciou e depois se elegeu governador. Então há um debate aí que vai caber à Justiça Eleitoral definir se esse mandato dele é reeleição ou não. Vai ter que ver aí. Se entender que não é reeleição, ele vai para a reeleição no Rio Grande do Sul. Se entender que é reeleição, ele é candidato ao Senado. Até porque ele é o mais novo desses aí, ele é o que tem mais tempo de vida, ele ainda pode ficar ali. Ele é o que tem mais casca de ser trabalhado com moderado, mais até do que desculpe a brincadeira, mas o cara da aremijada do Tarcísio de Freitas, né? Então ele é o que tem mais cacuete de moderado, estou dizendo que ele é. Estou dizendo que é o que tem mais cacuete, é o Eduardo Leite, né? E aí o Tarcísio de Freitas, que também é capitão do Exército, a gente não pode esquecer disso, ele é o projeto dos caras que o Jair Bolsonaro, vai para a reeleição em São Paulo, deverá ser reeleito governador de São Paulo, não tem adversário à altura, seus índices de aprovação lhe garantem a reeleição, e ele terá uma campanha em que ele não precisa bancar o biruliro do rolê e vai ajudá-lo a ser trabalhado na fantasia, na maquiagem de moderado. Para ele ir para 2030. E ele já na reeleição, a gente acha que todo mundo conhece o Tarcísio, mas a maioria das pessoas não sabe que é o Tarcísio de Freitas. Ele pega o segundo mandato, ele se dana a viajar Brasil afora, para dar palestra, para falar besteira, para ficar aparecendo.
Aí, quando chega na metade ali, a partir de 28, Tarcísio começa a aparecer dia sim, dia não, no Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo News, não sei o quê, todos esses programas aí, todos aí. E os caras vão inflando ele até umas horas aí. E vai ser lapada no governo Lula, reeleito, ou se for o sucessor, enfim, não importa, né? Então, é esse o cenário que a gente tem aí. E, finalmente, a mídia falou desse consórcio de governadores, tá? E a primeira pessoa que me falou sobre isso foi um amigo, que eu tenho aqui, um colega, que eu vou permitir manter o nome dele sob sigilo, que trabalha na assessoria política aqui do Estado, etc., circula. E ele disse, Cadu, tem um consórcio desses governadores aí. Então, o candidato vai ser o Caiado, tudo que a gente está vendo. E por que sinais de ser o Caiado? Eu falei da idade, mas, por exemplo, quando teve o negócio da Câmara policial, o Tarcísio fez aquela meia-culpa rabugenta dele, né? Pior que a meia-culpa da Globo e apoio à ditadura de 64. Fez aquele meia-culpa rabugento dele. Mas o Caiado fez o quê? Bancou a besteira. Bancou a lorota. Por que ele bancou a lorota? Para ele se identificar com o eleitorado mais afastado. Quem quer que seja o nome precisa ganhar esse eleitorado. Sob o risco, inclusive, de uma divisão de votos, e agora, eu não acredito, mas tudo bem, até com a possibilidade do Gustavo Lima de ter mais divisão desse eleitorado ou até abstenção dessa parcela do eleitorado. Uma alta da abstenção nessa parcela do eleitorado, tá? Não será surpresa se a gente tiver uma abstenção desse eleitorado mais mamãe eu sou reaça, tá? Não, por falta de uma alternativa não patriota o suficiente, tá? Não será surpresa. Não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode, né? Então, gente, mesmo com os ataques diante da política macroeconômica, para que se adote uma política macroeconômica que não distribua riqueza, que tire a capacidade de investimento do Estado, que entregue a nossa vida ao Deus mercado, apesar de uma relação ruim com o Congresso Nacional, em que pese se aprovou muito, tá? O índice de aprovação do governo no Congresso Nacional é grande. Não foi aprovado boa parte das coisas, na maioria, não foi aprovado tal qual o governo queria. Não, até as propostas não saíram nem como o governo realmente queria, já saíram mais recuadas, não importa. Mas há uma relação de tensão com o Congresso Nacional, que tem misturado aí no tempero desses problemas com o Supremo Tribunal Federal, mais notadamente em relação à questão das emendas, aí nesse momento histórico com relação às emendas, mas outras pautas, outros problemas podem surgir. A gente sempre tem a gritaria de negócio da anistia, que não passa disso de gritaria, isso não vai andar. Quando aprovado, aí cai, não vai rolar. Isso é só uma bandeira mobilizatória para esses caras. Né? Coisa, por exemplo, que a escala 6x1 a gente está deixando de escapar pelos dedos. Isso é uma bandeira interessante para a esquerda, importante para a esquerda. Né? Está deixando de escapar isso. Né? E com essa consolidação do eleitorado, o Lula vai para 2026, ou quem ele indicar, caso ele não vá, na condição de favorito. Não estou dizendo que ele vai vencer a eleição, não. De agora, já ganhou. Mas ele vai na condição de favorito. Entre outras razões, por estar com a caneta presidencial na mão. Derrotar o Lula numa eleição presidencial sempre foi uma tarefa muito difícil. O Lula, desde 89, venceu ou ficou em segundo, direta ou indiretamente nas eleições. Né? Desde 89. Então é muito difícil. E o Lula, com a caneta, sentado na cadeira de presidente, é mais difícil ainda. Mas eu não estou dizendo, não estou afirmando que é isso que a gente precisa aprender a não se comportar dessa forma. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que já está ganho, etc. Não é isso. A gente precisa parar de ver as coisas na base do 8-80, ou preto ou branco. Né? A vida não é assim. Se eu digo que algo está melhor, necessariamente eu não estou dizendo que está bom. Estou dizendo que está melhor. Melhor é uma variação nesse caso. Então, eu parto de um ponto em relação B que está melhor que A. Né? É isso que a gente precisa
ter ciência. O Brasil de hoje, ele é melhor do que o Brasil que terminou 2022. Ele é melhor do que o Brasil que terminou 2022. Mas ele está bom? Bom não está, mas está melhor. A gente vai ter um 2025 muito difícil. Muito difícil. Com um Congresso Nacional ainda mais faminto, com os partidos do Centrão cobrando um sem número de faturas, não vão ser poucas faturas, algumas reais, outras tiradas da cachola, vou dizer um palavrão aqui, de 2 letras, mas enfim, tirada da cachola, mas vai se cobrar, é do jogo, faz parte do jogo. Sempre foi assim na política, gente. É evidente que não com as características que a gente tem agora, né? Tudo escancarado, o problema é a bexiguenta das emendas. É evidente que não era com as características de hoje. Mas quando é que os partidos, que nesse presidencialismo de coalizão brasileira, nesse presidencialismo à moda Brasil, quando é que os partidos que compõem a base, principalmente aqueles partidos que compõem base pós-eleição, depois ali, não ficam cobrando fatura, espaço, recurso, acesso, programa, etc. Quando foi? Alguém me diga, em algum governo, que isso não aconteceu. Sempre foi assim. É uma característica nossa. Nós temos um presidente da República cujo o seu partido tem 12% da Câmara de Deputados. Nenhum país do mundo, o presidente da República, o partido do presidente da República tem 12% no parlamento. Nenhum país do mundo, só no Brasil. Esse modelo brasileiro, né? Essa coisa híbrida entre presidencialismo e parlamentarismo, essa confusão desgraçada aí, e que o parlamento está cada vez hipertrofiando de poder, indo buscar mais, ninguém abre mão de poder. Não adianta a gente achar que os caras vão abrir mão de poder, não vai abrir mão, isso é besteira, ninguém abre mão de poder. Então, mas mesmo assim vai na condição do favorito, né?